O primeiro trailer da segunda temporada de Loki tem alguns detalhes insanos que reforçam ainda mais a minha teoria de que o Kang tá prendendo todo o multiverso da Marvel em um looping temporal. Eu acho inclusive que existe alguma chance da gente ver esse looping se repetir algumas vezes na temporada nova. Em uma das cenas do trailer a gente vê de novo o momento da morte de aquele que permanece, inclusive exatamente na mesma posição que ele estava quando ele morreu na primeira temporada. Mas nessa cena a Citadela parece estar se desfazendo, um efeito visualmente semelhante ao que a gente viu na realidade que estava sofrendo incursões lá em Multiverso da Loucura. Eu imagino que aqui a gente possa acabar vendo a morte dele de novo, não uma continuação da cena da primeira temporada, mas o looping acontecendo mais uma vez. Yes! 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 What's the worst that can happen? You plunge your blade in my chest and an infinite amount of me start another multiversal war and I just end up right back here anyways. Reincarnation. No final da temporada passada, o Loki tinha ido parar em uma TVA diferente, provavelmente no passado, durante a Guerra Multiversal que é explicada na animação da Miss Minutes no primeiro episódio. A primeira temporada dá a entender que o Kang criou a TVA para ganhar a Guerra do Multiverso, liderando pessoalmente, e depois que a guerra foi vencida, ele apagou a memória de todos os agentes e criou os Timekeepers e toda aquela história dos Timekeepers para convencer os agentes a manterem a linha do tempo sagrada. Por isso, na cena final, ao invés dos 3 Timekeepers, o Loki vê uma estátua do próprio Kang sozinho. Ele estava no momento da guerra quando Kang liderava como conquistador e não existiam os Timekeepers ainda. No trailer a gente vê que a história vai chegar no ponto da criação dos Timekeepers de novo. Tem uma cena que mostra a cabeça de um dos Timekeepers no chão e um mural com imagens dos 3. O Loki manda o mural pro limbo expondo o rosto do Kang, de 3 Kangs na verdade, né? No canto a gente vê que o Mobius estava assistindo. Então essa cena pode ser o Loki revelando a verdade pra ele. Eu tenho um vídeo explicando que eu imagino que aquele que permanece, Kang o Conquistador e Victor Time, eles são todos a mesma variante, o Kang Prime. Eu acho que no fim de Quantumania, o Kang foi parar no limbo, onde ele vai encontrar Alioth e transformar ele em arma para apagar as linhas do tempo. Ele explica no último episódio que foi justamente quando ele transformou Alioth em arma que ele ganhou a Guerra do Multiverso. E se você lembrar, a tecnologia que a TVA usa para apagar as linhas do tempo é uma fumaça roxa, ou seja, é o próprio Alioth quem devora as realidades em instantes, como é explicado também no penúltimo episódio da primeira temporada. You mean the monster in the sky? It's a living tempest that consumes matter and energy. They send entire branched realities here that are devoured in an instant. E tem uma imagem interessante que parece que leva até guerras secretas. O Mobius aparece em um lugar que parece ser na região da Citadela do Kang, com energia enorme se afunilando. A gente também vê essa mesma energia representada na tela que monitora a linha do tempo sagrada da primeira temporada. Eu acho que isso pode representar a criação do mundo de batalha. Nos quadrinhos das Guerras Secretas, o mundo de batalha é composto por um remendado de vários pedaços de realidades diferentes. Talvez a própria TVA esteja forçando todas as linhas do tempo a se juntarem para montar o mundo de batalha e começar as guerras secretas. Aí o Kang ganha a guerra nesse planeta de batalha e recomeça a linha do tempo sagrada, mantendo o looping temporal de novo, porque parece que todas as realidades do multiverso estão sendo afuniladas em uma só ali. Se a gente lembrar da cena do Conselho de Kangs em Quantumania, tem uma fala interessante do Immortus. They're beginning to touch the multiverse. And if we let them, they will take everything we've built. Ali o Conselho quer preservar o multiverso, evitar o fim de todas as realidades. Eles baniram o Kang pro Reino Quântico justamente porque ele estava apagando realidades. Eu acho que nessa cena pós-créditos de Quantumania, o Immortus estava falando da TVA. A TVA estava começando a apagar realidades, porque naquele momento ela foi criada justamente porque o Kang foi parar no limbo, foi transformar a Alioth em arma e ele criou a TVA ali naquele momento, que é justamente quando eles acham que ele morreu. Por isso eu acho que Sylvie e Loki são sempre os escolhidos para chegar no fim dos tempos. O Kang consegue jogar um contra o outro e manipular os dois ao mesmo tempo para conseguir alcançar todos os objetivos dele. O primeiro objetivo dele é morrer para reencarnar e começar a guerra tudo de novo. E isso ele consegue fazer facilmente porque a Sylvie, depois de passar a vida inteira fugindo da TVA, tinha uma sede de vingança que era simplesmente muito forte. Só que ao mesmo tempo ele precisa convencer o Loki que uma variante mais perigosa ia assumir a TVA. O Loki não sabe que a variante é a mesma e o objetivo é o mesmo. Então ele vai estar totalmente disposto a fazer a TVA voltar a funcionar para evitar esse suposto
mal ainda maior, que seria a tal variante nova. Então, sem perceber, o Loki vai acabar ajudando o Kang a reconstruir a TVA e apagar as linhas do tempo. E o trailer confirma exatamente onde e quando o Victor Timely está se escondendo. Algumas cenas mostram o Loki e o Mobius chegando numa grande feira com uma roda gigante enorme no meio. O nome do local é Midway Plaisance. Esse é exatamente o local da Feira Mundial de Chicago, que aconteceu de verdade no mundo real, e a roda gigante é mais uma prova disso porque foi nessa feira que foi revelada a primeira roda gigante do mundo, construída por George Washington Gale Ferris Jr. Inclusive é daí que vem o nome das rodas gigantes em inglês, né? Ferris Wheel, a roda de Ferris. Essa feira é uma das grandes feiras mundiais e ela inclusive foi a inspiração para a criação da feira fictícia, a Stark Expo, que apareceu no primeiro filme do Capitão América. Vale lembrar que na feira do filme do Cap tem uma menção a Phineas Horton, personagem que tem ligação com o Victor Timely nos quadrinhos e que eu já expliquei no meu vídeo sobre as 3 variantes. E é importante reparar que nessa feira tanto o Loki quanto o Mobius estão usando exatamente as mesmas roupas que eles aparecem usando na cena pós-créditos de Quantumania. E a Sylvie aparece em uma espécie de depósito, provavelmente nessa mesma feira, e depois a gente vê a Ravonna Renslayer no mesmo lugar. Talvez a Sylvie tenha ido atrás dela para se vingar da pessoa que apagou a linha do tempo dela no passado. E se a gente reparar bem, quando a Sylvie aparece nessa cena, ela tá lutando contra alguém que parece ser o próprio Victor Timely. Eu acho que a Ravonna vai se reunir com o Victor Timely, assim como acontece nos quadrinhos, né, quando ela adota o nome de Rebecca Torminet, que a gente viu na primeira temporada, e ela vai tentar defender ele nesse lugar, e a Sylvie vai tentar matar os dois. Inclusive, no momento do trailer que a Miss Minutes fica gigante ameaçando todo mundo, a gente vê a Ravonna e alguém estirado no chão. Pode ser o próprio Victor Timely sendo atacado pela Sylvie. A Miss Minutes estaria afastando todo mundo dali para proteger o criador dela. E a Ravonna, claro, tá preocupada porque ela pode acabar tendo um romance com ele igual nos quadrinhos. E voltando pro loop temporal. Na primeira temporada, o Mobius fala de como funciona o tempo. That's the proper flow of time, and it happens again and again and again because it's supposed to, because it has to. The TVA makes sure of it. Ele diz que o tempo funciona assim, as coisas acontecem de novo e de novo e de novo porque precisa funcionar dessa forma. É exatamente a manipulação de Kang, fazendo todos acharem que esse loop temporal é o melhor caminho a ser seguido. E tem mais provas do loop no trailer. O próprio Loki aparece nesse trailer de novo usando o colar de prisioneiro e a roupa que ele usa quando é capturado na primeira temporada. O personagem de Ke Huy Quan é chamado de OB pelo Mobius. O nome desse personagem na verdade é Ouroboros. Ouroboros vem da mitologia, é uma cobra que come o próprio rabo, algo que representa os ciclos da vida, o loop. Na série ele vai ser o cientista responsável por boa parte da tecnologia da TVA. Ouroboros também é um personagem dos quadrinhos da Marvel que participou do julgamento da Mulher Hulk, só um comentário. E na mitologia nórdica, o Ouroboros é formado por Jormungandr, também conhecido como a Serpente de Midgard, ou a Serpente do Mundo, uma criatura gigantesca semelhante a uma serpente que reside no mar e é grande o suficiente para circundar toda a Terra e morder a própria cauda. A lenda diz que quando Jormungandr soltar a própria cauda, o catastrófico evento do Ragnarok vai acontecer. E são justamente as ações de Loki que começam a levar Asgard pro Ragnarok. Aliás, no próprio filme do Ragnarok, o Thor explica essa palavra de ciclos também, de como Loki podia ser muito mais, mas ele escolhe ser apenas o deus da trapaça. Quando o Thor começa a confiar no Loki, ele é traído, e esse ciclo se repete várias e várias vezes. I trust you. You betray me round and round in circles we go. O próprio Loki fica a vida inteira preso num loop constante nas próprias atitudes dele. E agora eu tenho que voltar de novo pra feira de Chicago para comentar que essa feira também tem um passado sombrio. Durante a feira surgiu um dos primeiros serial killers que foram documentados nos Estados Unidos, um homem chamado H.H. Holmes. Durante os anos de 1891 e 1894, ele aplicou golpes, assassinatos, fraudes e muito mais. Ele confessou ter matado 27 pessoas que tinham se mudado para Chicago para participar da feira. Inclusive, ele chegou até a confessar ter matado pessoas que estavam vivas, que não tinham morrido. Ele cometia os assassinatos em um lugar que ele chamava de Murder Castle, Castelo da Morte, um prédio de 3 andares em Chicago. Ele deu vários depoimentos contraditórios, incluindo falar que ele foi possuído pelo diabo, até que em 1896 ele foi sentenciado à morte e enforcado. Mas por que eu tô comentando isso? Tem duas coisas. A primeira é que podem estar adaptando o Victor Timely como um assassino cruel disfarçado na feira. A Marvel gosta de misturar história e ficção, que nem a gente viu na primeira temporada, por exemplo, o Loki sendo o D.B. Cooper, né, o cara que assaltou um avião e fugiu de paraquedas. Mas tem uma parada mais interessante. Por causa dessa
essa declaração de Holmes de ter sido possuído pelo demônio, ele ficou conhecido como Diabo na Cidade Branca. Tem até um livro sobre ele com esse mesmo nome. Em um determinado momento no trailer, a gente vai ver que por volta da década de 1980, vai aparecer uma cena aí da estreia de um filme chamado Zaniac. Nos quadrinhos, Zaniac é o nome de uma entidade demoníaca que possuía hospedeiros humanos e transformava eles em monstros assassinos. Um desses humanos que foram possuídos era um ator chamado Brad Wolfe. Na entrada do cinema a gente vê um ator acenando pro público e uma mulher segurando um cartaz ao fundo que diz "Case comigo, Brad Wolfe", então ele vai estar presente. Curiosamente, nos quadrinhos ele era um ator que interpretou Zaniac em um filme e depois acabou sendo possuído de verdade pela entidade. Eu imagino que isso possa ter ligação com a feira. Pode ser que a primeira pessoa que Zaniac possuiu esteja na feira, seja justamente o Diabo na Cidade Branca. Aliás, depois a gente vê o Brad Wolfe sendo capturado pelo Loki e pelo Mobius. Dá pra imaginar, portanto, que ele era uma variante e estava causando um evento Nexus. E se ele fosse originalmente da década de 1890 e conseguiu viajar para o futuro e se tornar uma estrela de cinema usando a tecnologia do Victor Timely? Será que ele era o Diabo, possuído por Zaniac, e conseguiu viajar para o futuro e mudar de nome? Um comentário legal também é que Zaniac apareceu pela primeira vez nos quadrinhos do Thor e ele vem da Dimensão Negra, mesmo lugar de onde vem o Dormammu e a Cleia que aparecem nos filmes do Doutor Estranho. Talvez o fato da Cleia estar junto com o Doutor Estranho agora, evitando incursões, tenha algo a ver com Zaniac também. E vamos para mais alguns detalhes legais desse trailer. Em um dos times slips do Loki, ele acaba indo para uma loja de artigos esportivos chamada Piranha Power Sports. Nessa cena a gente vê 2 jet skis e um dos personagens que aparecem atrás parece ser o próprio Mobius. Eu acho que a gente finalmente vai ver por que ele tem essa obsessão com jet skis. Talvez no passado ele tenha sido um vendedor de jet skis, ou talvez ele estivesse comprando um jet ski ali. Casey, o personagem de Eugene Cordeiro, foi promovido para caçador ao invés de manter o papel de recepcionista da primeira temporada. No final da primeira temporada, ele foi acreditado como Hunter K5E. No trailer a gente vê ele com roupa normal e ele parece estar fora da TVA. Talvez esse também seja o passado dele antes de se tornar membro da agência, ou talvez seja ele a paisana já como caçador atuando. E é legal também a gente reparar mais uma pequena pista do Lupin, é que ele aparece em um determinado momento aparentemente trabalhando como recepcionista, então ele pode ter perdido o cargo, né, ter tido o cargo rebaixado, ou pode ter rolado o Lupin mesmo. E aí depois de virar caçador e atuar como caçador por um tempo, depois do Lupin ele volta a ser recepcionista. Em uma cena a gente vê a Ravonna Renslayer no que parece ser o Limbo, e com uma luz roxa intensa refletida no rosto. Ela deve estar provavelmente encarando a Lyoth. Eu imagino que ela pode estar ajudando Kang a transformar a Lyoth em arma aqui, para começar a apagar as linhas do tempo do multiverso. Ou talvez ela tenha perdido ali na luta contra a Sylvie e tenha sido podada pro Limbo em algum momento ali, e ela vai ter que se virar para sobreviver. E algumas referências do trailer indicam que a gente pode acabar vendo o Tribunal vivo na série. Em uma cena que parece ser no Velho Oeste, o Loki e o Mobius atravessam um portal e passam na frente de uma casa com o número 157. O primeiro cameo, a primeira aparição rápida do Tribunal vivo nos quadrinhos, aconteceu em Strange Tales número 157. Depois a gente vê o número 158 em um carro. E Strange Tales número 158 foi justamente a primeira aparição completa do Tribunal. Então vamos ficar de olho para ver se ele pode aparecer. Afinal, já teve a cabeça dele aparecendo no Limbo lá na primeira temporada. E o glitch que acontece com o Loki nesse trailer parece ser relativamente semelhante ao que acontece com os Homens-Aranhas em Aranhaverso, mas eu acho que o visual é muito mais parecido com o que acontece com o Homem-Formiga enquanto Mania, quando ele fica preso em uma tempestade de probabilidades e começa a se separar em várias variantes. A gente também vê a mesma coisa acontecer com um Vinil em uma cena da Sylvie. Eu imagino que eles também estejam em uma tempestade de probabilidades. Na verdade, como eles estavam na Citadela com o Kang quando o multiverso passou a existir, eles são os únicos que sabem sobre a linha do tempo sagrada e sobre o que fez as coisas mudarem. Isso porque o Mobius e a B15, por exemplo, não lembram de nada. Eu acho que isso significa que eles dois são as únicas pessoas no multiverso inteiro que realmente têm livre-arbítrio. O Loki até comenta na primeira temporada que por causa da linha do tempo sagrada sendo mantida pela TVA, o livre-arbítrio não existia. Eu acho que é por isso que eles estão passando por esses time slips, porque os dois são os únicos que têm de fato o poder de escolher caminhos diferentes pra seguir na vida. Lembra que o Scott se separava da outra versão dele a cada decisão diferente que ele tomava? Pode ser isso. E eu sempre disse que eu imagino que a TVA fica localizada no reino quântico, por isso que lá o tempo passa de maneira diferente. Vale lembrar que o que aconteceu com o Scott Lang aconteceu também dentro do reino quântico. Então, apesar de acharem que não é possível acontecer isso na TVA, talvez Quantum Mania já tenha provado que é possível sim. E em uma das vezes que isso acontece com o Loki, ele acaba encontrando uma outra versão dele, que parece ter acabado de chegar na TVA. Ele tá com um livretinho, né, da AVT, aparentemente estudando
como as coisas funcionam por lá. E também, né, é um Loki encontrando outro, o que lembra a cena da tempestade de probabilidades. Em uma outra cena, a caçadora B15 aparece aparentemente em um hospital e com roupa de médica. Atrás dela, um portal da TVA aparece também, e ele parece estar com defeito, com uma espécie de glitch. Então tem muita coisa que não tá funcionando legal ali. Também vemos em um outro momento um mural representando a Guerra dos Kangs, que é aquele que Permanece falou na primeira temporada. Todos inclusive usando os trajes verdes e roxos originais dos quadrinhos. E ao lado tem imagens dos Timekeepers podando linhas do tempo diferentes. Sylvie também aparece trabalhando no McDonald's nos anos 70. É legal reparar que ela usa o próprio nome mesmo, ao invés de adotar um pseudônimo. E tem 5 estrelas na tag dela, mostrando que ela é uma funcionária exemplar. Na cena que um carro sai voando e quebra a janela na frente de Casey, dá pra ver uma estátua enorme de Kang ao fundo. Também tem uma cena que mostra vários agentes da TVA chegando em um lugar e batalhando contra Loki e Sylvie. Nesse lugar a gente vê várias canoas. Depois, em uma outra cena, o Loki aparece despencando no mar em uma dessas canoas. E na última cena do trailer, o Loki e a Sylvie dão as mãos e juntam seus poderes de novo, igual fizeram com a Lyoth na primeira temporada. Então eles estão cada vez mais alinhados e cada vez mais aprendendo a se unir para atingir os objetivos deles. Eu tô empolgadíssimo com essa série, não vejo a hora, e vou deixar aqui para vocês conferirem o meu vídeo sobre as 3 variantes, mostrando aí todas as pistas do porquê que eu acho que Kang é aquele que permanece e Victor Timely são na verdade a mesma pessoa. Só clicar aqui e conferir. Valeu, um grande beijo e até a próxima!